Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muitíssimo bem e com saúde. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro Ferraz. Para quem me conhece, é esse meu nome. Eu estou aqui com as duas provas, né, de técnico e analista. Peço que me perdoem a demora em conversar com vocês, é que as provas peguei as provas na segunda, né? Ontem que nós tivemos o gabarito, aí a gente faz todas as análises e tal. Hoje nós estamos passando a fazer as gravações, tá? Nós iremos gravar. Eu creio que o pessoal do estúdio vai liberar, direito constitucional, técnico, direito constitucional, analista, né? Todo mundo está fazendo as gravações, os professores, claro, tem professor que não vai conseguir gravar, por exemplo, até quinta, né? Então ele falou, ó, se tiver algum recurso, eu mando antes da minha gravação, tá? Bom, quais são as impressões gerais que nós tivemos dessa prova da Assembleia Legislativa, tanto de técnico quanto de analista? As duas provas com 60 questões e com redação. Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre o geral. Bom, primeiro eu quero agradecer a todos os professores e colaboradores, todos do NEAF, e os alunos que acreditaram, porque muitas coisas da prova, graças ao bom Deus, estavam lá no nosso dia D, que é tão tradicional no NEAF, né? Nós, dessa vez, em muitas matérias, eu conversei com alguns alunos e até um deles me confidenciou, professor, eu não vou mentir, a hora que eu olhei o tamanho do direito constitucional, eu falei, ai meu Deus, vou deixar um pouco para lá algumas matérias e tal, porque o tempo curto. Gente, cuidado com esse lance de tempo curto, tá? Porque, Ale, é pelo seguinte, você precisa entender que o tempo sempre vai ser curto. Como assim, Ale, o tempo sempre vai ser curto? Né? Se eu tiver um edital, por exemplo, né? Um edital sendo... deixa eu colocar um preto aqui, um azul. Imagina que aqui é uma linha do tempo, aqui eu tenho o edital, né? E aqui eu vou ter os meses até a data da prova. Pessoal, entre edital e prova, sempre tem um tempo muito curto, que pode variar entre 60, 70, 90 dias, né? Em raros momentos da minha vida, eu preparei alunos com mais de 4 meses do edital. Foram raros esses momentos. Então, é óbvio que a antecedência, né, ela é boa. Porém, os editais são assim. Você não vai mudar isso. Então, chega a ser até meio absurdo o cara falar, puxa, foi muito curto o tempo entre o edital e a prova. E os outros, vai mudar? Né? Não, não vai. O que vai mudar é a antecedência em relação a algumas matérias, né? Porque, por exemplo, as matérias vão continuar com língua portuguesa, né? Com direito administrativo, com direito constitucional. O tempo de leitura dessas matérias para outras provas, para aquele que já caminhou, é mais rápido, né? Ele já está em outra fase. Então, é preciso fazer uma autocrítica, uma análise daquilo que você fez de bom, daquilo que você precisa melhorar. Sempre nós precisamos ter isso, né? Então essa ideia, cuidado com esse lugar comum, tá? Ah, e o tempo foi curto. Sempre é, tá? Depende. Por exemplo, nós estamos falando de uma prova de oficial de promotoria, não é? O edital está aberto, não tá? Não, ainda não tá. Está autorizado já. Opa! Está autorizado desde, sei lá, mês 2 de 2022. A gente está falando. Vê, mas até agora tem gente que não pegou firme, né? Aí quando chega o edital, vai ter o quê? 3 meses, 2 meses e meio para a prova. A pessoa vai falar o quê? Tempo curto. Então, para quem é curto? Não é? O TRE, desde 2021, lancei o curso. Ah, estão falando que vai ser unificado. Tô nem aí. Lancei o curso, pau no gato. Não pode falar pau no gato, senão é crime ambiental. Então, veja, toca o barco. Acho que isso eu posso falar, né? A sociedade tá meio estranha. Então, toca o barquinho. E aí eu pergunto para vocês, quando você toca o barco, vai chegar em 2023, vai ter gente falando, será que dá tempo? É normal. Então, é preciso fazer uma análise daquilo que eu estou fazendo de bom, daquilo que eu não estou fazendo tanto de bom, tá? Então, essa análise pessoal é muito boa e eu acho que a gente tem também de conversar sobre possíveis caminhos, né? Acho que é legal, tá? Vamos com calma. Pessoal, tá cansado, vocês foram muito valentes, enfrentaram uma prova dura, muita gente enfrentou de manhã, enfrentou à tarde, tá? Então a gente
sabe muito bem que vocês estão exaustos, tá? Sabemos disso. O edital dizia isso, né? Ele dizia que para técnico você teria essa estrutura, né? Essa estrutura, com língua portuguesa, com 10, com raciocínio lógico, com 9, com informática, com 8, com redação oficial, com 8, organização política administrativa não caía para técnico, né? Vocês sabem disso, é só para o analista. E aqui você tinha 25 questões. Vamos analisar só técnico, tá bom? Só que nós não sabíamos quantas questões iríamos ter aqui. Lembra que nós falamos até no dia D? Olha, gente, deve variar entre 6 e 7 e tal. Beleza. Aí vamos para a prova para saber como foi. Na prova, efetivamente, foi essa divisão, né? A única coisa que nós não sabíamos era aqui, né, gente? Só aqui que nós não sabíamos. Foi 6, 6, 6 e predileção para administração pública com 7. Tá? Isso é uma questão política, uma escolha. Ah, eu acho mais inteligente isso, eu acho mais aquilo. Eu não acho nada, para mim é prova. Né? Se ele, por exemplo, será que é tão importante deixar a administração pública com 7? Né? Eu, por exemplo, fosse eu que tivesse feito a prova, eu iria colocar organização do Poder Legislativo para técnico, eu iria tirar essas 7 questões de administração pública para técnico, deixaria 3 questões, colocaria mais questões de informática, mais de redação oficial, mais de língua portuguesa. Isso é uma questão pessoal, tá? Tem de parar com esse negócio. Eu acho, não acho nada. É prova. Qual é o estilo, qual é a banca, né? Outra coisa que a gente tem de aprender, todos nós, né? Por exemplo, eu me lembro muito bem, e aqui não há nenhuma crítica, aí tá vendo, eu falei, não, já passei dessa fase, tá? Eu não tenho mais isso, tá? Eu, como ser humano, encarnado, eu fico bravo, de vez em quando dá vontade de provar para o aluno, falo, tá aqui, ó, não falei para você que ia ter isso? Então, mas isso passa logo, eu esqueço, tomo uma cerveja, tá? Então, normal, tá? Água hoje. O que eu tô falando? Às vezes eu vi um comentário, em direito constitucional, o senhor está pegando um pouco mais pesado do que o normal, a prova é VUNESP, o senhor não fez isso no TJ. Então, mas será que a prova do TJ é igual à prova da LESP, né? Então, a gente vai mostrando para vocês que não é bem assim, né? Tanto é que o aluno mandou para mim, né, com uma nota excelente, falou, professor, primeiro te xinguei, mas depois na prova nem tanto. Porque no caso da prova de analista de constitucional, o bicho pegou. Pegou. E muito, não é pouco. Mas vamos lá. Bom, essa foi a estrutura. Ale, o que você tem conversado? Vamos falar de analista. Agora, olhando assim como um todo, né? Analista, você tinha essa divisão. E das 25 também, foi 6, 6, 7 e 6. Professor, você tem conversado... Olha, hoje eu conversei com uma colega, né? Deve estar mais ou menos entre os 100, 101, estava até ontem, já está em 150. Parece que tem lá o pessoal que cadastra nota, eles estão aí com em torno de 1.000, 1.200, 1.500 alunos, sei lá, cadastrados. E parece que 80% deve ter sua redação corrigida para técnico. Não, na verdade, até menos que 80, talvez 77, 75, não sabemos esse corte. Eu só quero fazer um comentário. Nós temos, por exemplo... Imagina que você chega para mim e fala assim, Ale, eu vou fazer essa prova da LESP. Ah, legal. Porque como a prova, né, ela junta a nota da objetiva com a redação, pô, eu sou muito bom em redação. Sou redator, professor, eu sou jornalista, tal, de profissão. Né? Eu, se eu tirar 9,5 porque eu estava bêbado, né, numa redação. Só tem um problema. Você não pode, por exemplo, ficar com nota 6 na objetiva, porque senão não vão olhar a sua obra de arte, a sua redação. Então, esse tipo de coisa é óbvio, mas nós precisamos dizer o óbvio, né? Quando você tem prova que é definida por redação, e essa prova será definida por redação, pode ter certeza, por quê? O grande problema é ter a redação corrigida. Porque imagine que um aluno aqui com 78, tô dando sei lá, um cara tem 78 aqui, né? Imagina aqui um cara com 78. Aí ele teve a redação corrigida. Estou aqui imaginando, 78%. O outro tem 90%. Gente,
Eu não preciso falar que o de 90% é muito mais forte, né? Vai depender de quem? Da redação. Porque, de repente, a redação pode fazer esse cara cair e esse cara subir, né? Agora, o cara com 68, eventualmente, não vai ter a redação analisada. Isso aí é uma questão, regras do jogo, né? Regras do jogo. Ale, o que mais você tem para falar pra gente? Olha, no geral, ó, isso aqui, ó, é uma análise de uma colega que passou para mim, né? Então, quer dizer, língua portuguesa, não errou uma, porque já veio de TJ, já levou pau, por isso aqui, ó, não entrou no TJ, então já está mais afiado. Esse tipo de análise é importante, porque tem aluno que eu pergunto, como foi? Ah, fui bem, fui mal. Não me responda isso, eu não quero saber se você foi bem ou mal. Tem que falar a nota, cara. Quanto você tirou de cada matéria? Foi 10 de 10, 9 de 10. Acertei, por exemplo, se você falar para mim, Ale, em língua portuguesa, eu tirei 6 de 10, Ale. Então, você tá mal. Ai, Ale, não fala assim. Não, você vai ter um monte de escola com coraçãozinho e tal, falando de coisa legal. Eu não tenho, você não tem de me amar, você não tem de gostar de mim. Gostar de mim é uma consequência natural. O Nino sabe disso, né, meu filho? Então, eu tenho que ser profissional aqui, né? Eu torço muito para meus alunos, mas eu não posso só falar o que eles gostam. Me perdoe, tá? Acho que talvez seja esse o motivo que o NEAF não seja, né, a coqueluche, né, o superstar do marketing digital. Talvez seja por isso, né? Eu sou assim, tá? Agora, se você pegar aqui, raciocínio lógico, você acha que vai mudar muito da VUNET? Porque se você tirou 4 de 9, você precisa melhorar e muito. E muito, tá? Isso aqui é a nota de uma aluna boa, tá? Não estudou igual a doente para esse concurso do técnico, mas só para você ter uma ideia, né? Não acho que fez feio aqui. Poderia um pouquinho melhor aqui, ó, né? Mas, né? Beleza, então veja, ó, direito administrativo, funcional, você vê? Né? Aqui podia pegar mais uma questãozinha e tal, enfim, tá lá com quase 80% da prova. Mas analisou cada ponto. Porque, por exemplo, a pessoa, você já pergunta, como é que você foi? Puxa, Ale, eu também acertei 9 de 10, 10 de 10 aqui eu não fiz tão feio, aqui eu cheguei bem, Ale. Tá, e aí? Ale, aqui eu não fui bem, acertei 3 de 8. Então, quantas vezes você já viu redação oficial? Nunca vi, foi só para essa prova. Perceba, quando for a segunda vez, você já vai estar mais forte. É um crescente na vida, né? É um subir. Imagina, a pessoa chega aqui e fala, primeira vez que eu fiz orçamento público, tirei 4 de 6. Pô, primeira vez? Já pensou quando você enfrentar isso melhor? Então, pessoal, não desanime, mantenha seu caminho, a depender de qual concurso vai fazer. Eu não sou a favor de atirar para tudo quanto é lado, mas existem matérias que são muito próximas aí de vocês, né? Existe agora, vocês vão ver que eu vou falar de caminhos, os grandes caminhos possíveis. Tem gente que vai, só lembrando que técnico acho que é 460, vão corrigir, depois analista. Então, muita gente que acha que não deu, vai dar. E muita gente que acha que deu, não vai dar. Isso acontece em toda a prova, mas eu ainda acredito numa notícia boa, que muita gente acha que não vai dar, vai acabar corrigindo a redação. Vamos esperar, vamos orar, tomara que dê tudo certo. A redação, um tema foi consumo de carne, entre prejuízos causados ao meio ambiente, necessidade humana de proteína animal. Precisa fazer uma pesquisa sobre o tema. Não adianta, tem gente que fica falando 8 horas com vocês sobre isso. Eu não sei qual é muito sentido. Tem que fazer sua pesquisa, fazer estruturação, né? E essa aqui foi dada no dia D sobre a questão de um dos temas para vocês pesquisarem, sobre inteligência artificial, tal. Professor, quando o senhor fala em caminhos, o senhor está falando de quê? Gente, eu estou falando de TCM, que abriu e vai voltar a reabrir inscrições, muito parecido com esse concurso. E aí, ó, veja, já não é a primeira vez que o cara vai ver, por exemplo, o orçamento público. Ele já vai estar mais afiado. Então, eu acho que é importante não perder o que já estudou. Agora, muita gente, óbvio, está muito focada em MP, porque é um concurso muito bom. Teve aumento agora, os caras vão passar de 7 mil, bruto, então vale muito a pena. O TRE, que dizem que vai ser unificado em 2023, e agora começa uma grande avalanche chamada TRT. Por quê? Gente, aprende uma coisa. Vocês podem ser jovens, mas a gente faz isso há uns 50 anos, tá?
Então, desculpa, eu já vi o filme, sei lá, 50 vezes, tá? Basicamente, o mundo gira nisso aqui, ó. Basicamente, os grandes concursos giram nisso aqui, ó. Ou você tem uma época que tem mais TRT, TRF, TRE. Então, qual é o cara que está surgindo agora como o grande astro? TRT. Depois você vai ter o TRE, que muita gente já começou, que vai ser unificado, estão falando, não vai ser só São Paulo, né? Depois você vai ter essa... Então, é normal, isso vai girando. E entre esse caminho você tem grandes concursos de vários estados, mas eu vou falar, né, onde nós somos campeões absolutos de aprovação. NEAF não tem 200 alunos aprovados no TJ. Só na primeira lista são 600. Vocês vão ver na segunda, tá? Na hora que eu te der os números gerais, né? Você vai ver do primeiro ao 10º algumas regiões, onde o primeiro é NEAF e o 20º é NEAF. Só para você ter uma ideia, tá? E MP. Então, assim, não é... Eu não faço 600 cursos, eu não tenho, tá bom? Naqueles que eu trabalho, a gente trabalha muito bem, graças a Deus. Então, vocês vão ver que esse ciclo gira. E aí, o cara começa a pegar matérias em comum. Língua portuguesa, informática, direito constitucional, direito administrativo. Isso vai te dando musculatura para fazer os concursos. E não, vou recomeçar. Você não vai recomeçar. Você já tem bala, vai melhorar cada vez mais. Muitos vão parar. E é bom para você que muitos parem. Já pensou se todo mundo fosse esforçado no Brasil? Estaria ferrado. Você que estuda um pouco a mais, vence. Então, a verdade é que a maioria já para mesmo, tá? Então, só queria bater esse papo com vocês, tá? Façam isso, façam essa análise por matéria. Se quiser falar comigo, manda mensagem lá no inbox, manda no Instagram. Eu gosto manda lá no privado para mim. Gosto de saber como é que vocês estão indo. E não fique triste com o resultado que você pegou a prova. Puxa vida, a prova não estava fácil, nem de técnico, nem de analista. Tudo bem? Nem de técnico nem analista. Qual a mais fácil? Técnico. Técnico, eu acho que 75, 77, 78 deve já ter uma nota razoável. Não sei, estou falando de mero chute. Analista menor o corte. Menor que 78? Menor. Por quê? Porque a prova foi perigosa. Principalmente constitucional. Tá? Então, assim, aliás, eu fiquei feliz que caiu coisa de constitucional em direito administrativo, como a gente sempre fala para vocês, tá? Então, assim, não fique triste, faça análise por matéria. Professora Silvia está gravando lá, está me mandando mensagem aqui agora, dizendo que parece que ela já vai, independentemente de gravação, ela está dando já possíveis teses de recurso, acho que de redação oficial e de gramática, tá? É aquela coisa, a gente tenta ajudar os alunos para, de repente, dar uma melhorada aí na nota para que corrijam a redação. Pessoal, só vocês, só você, só nós sabemos o que é prestar prova. Não deixe o pessoal colocar vocês para baixo, não. Aliás, nem conta que foi fazer prova, tá bom? Por quê? Porque às vezes é muito fácil ficar julgando. Você estudou, não foi bem, ou não sei o quê. Tende com calma, tende a analisar. A gente sabe muito bem. E outra, eu já vi o filme. Muita gente que, às vezes, não vai bem numa prova, na outra arrebenta, ou acha que não foi bem numa prova, vai ver que foi chamado. Calma. Mantém seu trabalho, descansa um pouco também, que foi muito pesado esse final de semana que você trabalhou tanto. Tenha fé em Deus, eu desejo a vocês tudo de melhor, tudo de bom. E por favor, analise bem, entre um edital e a prova, não é esse que foi rápido, sempre será. Tá na hora de você fazer essa análise. Espera aí, eu tenho de começar antes daquilo, seja ali com aquela matéria, para ir fortalecendo o meu trabalho. Senão a gente quer culpar alguém, culpar a escola, culpar o professor, menos olhar para o espelho. A gente precisa ter uma análise de melhoria, de todos os dias. Todo dia a gente tem de fazer isso, né? Então, conte conosco, conte comigo. Não deixa ninguém que não entende de concurso vir falar para você o que você tem de fazer. Segue seu coração e faça um bom caminho. É o que eu desejo a todos vocês. Estamos juntos. Fiquem com Deus.
Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito